para entender, Senhor, tudo aquilo que chega aos nossos corações. Inspira-nos nesses momentos, Senhor, da vida, e ilumina-nos para que possamos reunir-nos em Teu amor, agasalhar e aconchegar todos os companheiros que aqui se encontram. Rogamos as Tuas bênçãos para os amigos espirituais da casa, que eles possam, Senhor, nos auxiliar nos trabalhos que se encontram. E nós queremos Te agradecer também, Pai amado, por tudo aquilo que tem chegado aos nossos corações. Que a Sua paz, Sua luz e o Seu amor seja presente em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Tínhamos combinado que hoje falaríamos sobre as perguntas. Então, não sei se quem fez as perguntas estão aí, mas está tudo bem, está tudo certo. Uma das perguntas: por que temos que renascer? Não, por que temos que reencarnar ou nascer de novo, já que desencarnados somos mais livres? Uma delas: quando reencarnamos, vivemos coisas novas ou apenas ajustes das vidas passadas? Vamos começar por essa aqui. Quando reencarnamos, vivemos coisas novas. Está perguntando. Ou apenas ajuste das vidas passadas? Ninguém veio aqui nesse planeta, ninguém reencarna para pagar nada para ninguém. Nós nascemos numa casa diferente, num meio diferente, com uma personalidade mais acurada. Então eu não vou me lembrar, certo, daquilo que eu fiz na minha reencarnação passada. Eu não vou ajustar a minha vida com a reencarnação que eu vivi. Por quê? Porque eu sou uma outra personalidade. Para me pagar alguma coisa, eu tenho que dever para alguém. Vamos supor que seja Deus, no caso aqui, né? Mas se Deus não está me dando a oportunidade de eu vivenciar uma coisa nova, então eu não tenho que pagar nada para Ele, tá certo? Eu tenho que viver a minha vida da melhor forma possível, do meu melhor jeito possível. Por isso que nós não pagamos nada a ninguém. A reencarnação mostra que nós temos que aprender a viver conosco. A doutrina nos ensina a viver conosco, da melhor forma, do melhor jeito, na melhor das hipóteses, compreendermos a nós mesmos. Isso não quer dizer que nós vamos, poxa, eu estou me entendendo, estou me olhando, estou me vendo, acabou os problemas do meu lado. Não é assim. Nós, pelas nossas vivências, nós acertamos e erramos muitas vezes. É necessário. Por quê? Porque aquilo que nós, vamos dizer, não fizemos direito, nós vamos ter que aprender a fazer de uma forma diferente. Certo? E isso está onde? Está dentro de mim. Se eu reencarno com uma vida nova, com coisas novas para fazer, mas aquilo está dentro de mim. Não é um enxerto, não é alguma coisa que vai ser jogada em mim. Eu já trago isso em mim. Nosso cérebro é um castelinho de 3 andares. Vamos imaginar assim. Certo? Nós temos o inconsciente, vamos dizer que é o porão. É onde nós armazenamos tudo o que nós somos durante toda a nossa vida. De quando saímos da mão do Pai, como uma mônada espiritual,
para chegar até aqui onde nós chegamos. Está arquivado dentro do nosso subconsciente. O consciente é aquilo que eu estou vivendo hoje, são as experiências dessa reencarnação, certo? E o superconsciente, que é o segundo andar, ou o terceiro andar, é aquilo que eu vou alcançar na minha frente, é minhas metas, é aquilo que eu vim buscar. Eu, cada um de nós, eu estou falando, certo? Para que possam me entender. Cada um de nós veio com esses dispositivos, por isso cada um tem uma cabeça, cada um tem um pensamento, um sentimento, cada um tem uma emoção diferente. Então é isso que faz com que a gente possa aprender conosco mesmo aquilo que nós precisamos. Quanto os ajustes da vida passada, é as lições que nós não fizemos direito, é aquilo que nós não conseguimos pôr em prática no nosso dia a dia. Então eu tenho que voltar como um aluno que repete o ano e refazer aquela lição que está em mim. Posso fazê-la? Posso conseguir sanar algumas? Posso. Posso não conseguir sanar nenhuma? Posso também. Mas nem por isso eu vou ficar no mesmo estágio que eu estava antes de renascer. Porque eu, renascendo, eu já aprendi coisas novas. Sim, e é importante a gente lembrar que as leis de Deus, elas estão com cada um de nós dentro da nossa consciência. Só que conforme nós vamos experienciando a vida para agregar mais conhecimento dentro de nós, para a gente se transformando, melhorando a nossa capacidade de relacionamento com as outras pessoas, relacionamento conosco mesmos, a gente erra, como o seu Cláudio falou. Só que quando nós retornamos ao plano espiritual, a nossa consciência se expande e é neste momento que a gente percebe os nossos erros, nós avaliamos tudo aquilo que aconteceu e ao perceber isso, isso dói profundamente em nós, causando sofrimento em nós, que a gente fala sobre sofrimento moral. E como sanar essa dor? E é justamente neste momento que, junto com os nossos mentores espirituais, nós pedimos para voltar. Porque é aqui, nas nossas relações, nas nossas interações, que nós somos desafiados e nós precisamos ter aqui, neste mundo, a nossa superação. Então, nós pedimos para retornar à vida material, para que a gente tenha a nossa remissão perante esses erros que nós cometemos. Porque quando nós estamos na espiritualidade, nós percebemos, nós nos confrontamos conosco mesmo. Então é por isso que o seu Cláudio fala tanto nas nossas sessões, olha para dentro de você, conheça-se, perceba-se, porque aos poucos nós vamos nos educando. A reencarnação, ela não é um castigo, ela é um regime pedagógico, para que nós mesmos, através das nossas tentativas de acertos, de erros, nós vamos nos educando, nós vamos crescendo, nos aperfeiçoando. Na pergunta 393 do Livro dos Espíritos, ele fala assim: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Então ele pergunta: se nós tivemos uma vida
e nós não lembramos, como é que nós vamos tirar proveito dessa vida? Como é que nós vamos entender isso? Certo? A pergunta é cumprida, eu vou ler um trechinho. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o seu passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, que é a vida espiritual, toda a sua vida passada se desenrola, o que a Mari falou, se desenrola diante dele, vê as suas faltas cometidas e que são causas do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então existência necessária a reparar o que acaba com aquela que acaba de escoar-se. Então, quando nós morremos, nós vamos ver as nossas próprias faltas, vamos ver o que é necessário para nós, e no estado de espírito sou mais liberto, sou mais ágil, eu tenho condição de conhecer as minhas próprias necessidades. Procura prova semelhante àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender, porque sabe, o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e ao qual resistis instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebeste de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Nessa nova existência, seu espírito sofre as provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles. Vejam que nós temos essa intuição dentro de nós. Nós sabemos o que nós somos. Graças a Deus, Senhor, que nós esquecemos tudo quando estamos aqui. Já pensou se eu lembrasse tudo o que fiz para vocês? Tudo que eu fiz, não vou dizer de bom, porque o bom esvai-se, mas aquilo de ruim que eu fiz, certo? É o que vai me machucar mais, porque é uma lição que eu não aprendi a fazer. Então esses amigos superiores, esses espíritos mais elevados que eu, vem e me fala: Cláudio, não é por aí, procura outro caminho, modifica nesse sentido. Mas isso eu atribuo o quê? Isso foi meu pai que me deu, isso foi minha família que me ensinou, é aquela resistência que eu tenho dentro de mim, é o amigo espiritual me falando, porque às vezes eu não recebi isso do meu pai, eu recebi superficialmente. E o amigo espiritual vem e fala: lembra aquele ensinamento que você recebeu? Você não pôs em prática. Então é isso que ele nos fala aqui, porque nós somos devedores de nós mesmos. Por isso nós reencarnamos, para aprender a equilibrar o nosso próprio pensamento, o nosso próprio ser eterno. Seu Cláudio, se eu maltratei uma pessoa a vida inteira, a outra vou ter um reajuste com essa pessoa, seria assim também? Necessariamente. Porque nós viemos aqui, nós como seres gregários, o que é ser gregário? Precisando um do outro.
Nós viemos aqui para nos libertarmos de nós. Mas na outra encarnação, eu já tinha uma certa antipatia por essa pessoa. Certo? E quando venho aqui, veja que eu não esqueci de tudo. Certo? O meu sentimento aflora. Certo? Vocês já viram por aí pessoas que você fala, nossa, não fui com a cara dessa pessoa, mas nunca cumprimentei ela. A própria mãe, né? Tem mães que não se dão com os filhos, filhos que não se dão com a mãe, não se dão com o pai, não é? Cadê o amor materno, né? Então, assim, nossa, mas que situação estranha, não é? A mãe não amar uma criança, não amar o filho. Por que será que isso acontece? Justamente isso, porque está dentro dela. Né? Então essa aversão instintiva que eu tenho por essa pessoa, continuo pisando com ela. Quando eu voltar, ou nós seremos irmãos univitelinos, certo? Gêmeos univitelinos, que nós vamos ter que aprender a viver desde o útero da mamãe até a existência toda, que nós vamos, sendo irmão gêmeos, vamos viver separados um do outro, vamos viver praticamente juntos, né? Até a consciência aflorar totalmente. Ou então, coisas piores podem acontecer em nossas vidas. Mas isso é para uma questão mais para frente. Então vejam que nós sempre temos algo a aprender, porque a Terra em si é uma escola abençoada. Nós estamos aqui no beabá das reencarnações. Nós estamos aqui nos primeiros degraus da reencarnação. Já somos muito melhor do que nós fomos. Vocês já viram em filmes aí e o que a ciência mostra das civilizações antigas. Então hoje nós estamos bem melhor, mais bem situados. Então isso é que mostra que nós não viemos pagar nada para ninguém. Isso mostra que nós temos a nossa vida, o nosso livre-arbítrio. Certo? Enquanto eu não mudar, enquanto eu não aprender determinada lição, eu não subo, certo? Ele diz aqui, nessa nova existência, seu espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, o que ele falou, da aversão que ele tem, ficou brigando com aquela pessoa todo o tempo, eleva-se a si próprio e ascenderá, subirá na hierarquia dos espíritos, quando voltar para o meio deles. Então é importante que a gente pense, mas eu vim aqui só para pagar. Não. Ninguém veio aqui pagar nada, certo? Nós vamos viver a nossa vida, vamos levar a nossa vida da melhor forma possível. É difícil, sinceramente. Nós passamos por determinada coisa que a gente fala, é melhor não teria vindo. Mas estamos aqui para isso, para acertar esse passo que nós demos errado, certo? Mas eu estou pagando. Não, você não está pagando, você está se corrigindo a si próprio. Porque eu não devo para Deus. Quando se fala, não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba, porque alguém viu essa folha cair, ou encarnado ou desencarnado, certo? E o que é isso? É a consciência que vem de Deus, certo? Se nós somos seus filhos e estamos ligados a Ele, né? Somos miríades espirituais caminhando para um futuro glorioso. É por isso que nós temos que aprender a conviver. Imaginemos nós, no estágio que nós estamos, certo? Vamos falar diferente. Um aluno da 8ª série, do ginásio, grupo, como é que é? Da 8ª série. Fundamental. Fundamental. Nós vamos pegar esse aluno, nosso seria o craque, ele é o tchan. Vamos pegar ele e vamos pôr no meio de médicos. Você vai viver aqui agora.
E os médicos falando os nomes que eles aprenderam lá, que às vezes a gente fica até pensando que ele está xingando a gente, né? Mas, por causa disso aqui, por causa daquilo lá, o fígado, o baço, e aquelas coisas todas. Como é que ele vai se sentir lá? Ele vai precisar, ele vai chegar lá? Vai chegar lá, mas ele vai ter que trabalhar ele, certo? Até chegar lá, não é assim? Nós também vamos partir para um mundo melhor? Com a graça de Deus, mas vamos ter que trabalhar para chegar até lá. E este mundo, o qual nós estamos vivendo hoje, é o planeta escola, né? Ele é propício para as nossas necessidades. Se nós estamos aqui, ele é um mundo ideal para nossa necessidade, que nós estamos aqui no momento de superação das nossas dificuldades, superação dos nossos vícios. E tudo isso para nós é realmente uma prova, né? Abre-se as situações de dificuldade, mas é para que a gente possa desenvolver nossa inteligência, procurar meios, instrumentos, para que a gente possa estar superando essa nossa necessidade, que, como o seu Cláudio falou, Deus nos conhece profundamente. Então, Ele sabe do que nós somos capazes e até onde nós podemos ir. E Ele nos deixa essa oportunidade de escolher, né, qual o caminho que nós vamos seguir para a gente estar superando ali as nossas dificuldades, as nossas defasagens. E Ele é tão maravilhoso que quando nós estamos no plano espiritual, nós estamos ali com a nossa consciência expandida, a gente está cheio de vitalidade, a gente quer voltar, a gente quer conquistar o mundo, a gente quer conquistar nossas virtudes o mais rápido possível. Os nossos amigos espirituais, eles falam, não, calma, vamos observar direito a situação, vamos ver direito a sua escolha, né? Porque você escolheu demais, né? Vamos escolher uma coisa mais leve, né? Então Deus coloca esses nossos amigos para nos orientar nas nossas escolhas, porque senão a gente, naquela empolgação toda de consciência expandida, a gente faria escolhas absurdas que nós não aguentaríamos cumprir. E nós, quando encarnamos aqui, a gente acha que a nossa vida é muito pesada, que a gente não aguenta, mas mal sabe que se não tivesse a interferência divina lá, nós teríamos escolhido provas muito piores, não, seu Cláudio? Por isso que se fala que Deus não dá uma cruz que a gente não pode carregar, certo? Então é importante nós sabermos que nós estamos aqui e somos aptos a enfrentar a nossa vida. Ninguém está dizendo que vai ser moleza, não é isso, certo? Nós estamos aptos a enfrentar tudo aquilo que nós pedimos. Porque se nós fôssemos escolher, eu quero nascer lá no Morumbi, né? Quero não ter problema monetário e menos físico e espiritual. Já pensou? Que escolha é essa? Né? Só uma pessoa podia fazer esse tipo de escolha aqui, ó. Certo? Nós vamos chegar lá? Vamos, mas vai depender do nosso trabalho e da nossa conscientização. É o que eu falei, nós vamos ter que aprender a viver no meio desses espíritos superiores. Já pensou a bagunça que nós faríamos no meio deles? Dá para acreditar que nós podemos fazer isso? Dá. Né? Com tudo que nós sabemos. Né? Eu tenho 2 faculdades, ela tem mais 3, o outro tem mais 3, né? E aí? Imagina o que nós bagunçaríamos nesse plano de amigos que estão trabalhando para nós vivermos bem nesse momento. Se nós olharmos a configuração do globo, vamos ver que tem muitos desajustes. Por uma coisa, por religião, por dinheiro, por etnia, por todos os motivos. Enquanto nós não aprendemos a viver, vamos dizer assim, gregariamente, todos abraçados uns aos outros, nós não subimos de plano evolutivo. Seu Cláudio, eu estou me fazendo lembrar de
sobre o motim, uma espécie de motim que aconteceu lá, né? A gente pensa que a gente do outro lado, a gente de repente fica calmo, amoroso, cheio de fé, mas a gente carrega a gente, né? De forma mais, acho mais transparente ainda, né? Sobre a alimentação, né? Que eles começaram a se revelar, que eles queriam uma alimentação mais próxima do que seria aqui, lá no nosso lar, num ambiente mais... Já está no super, vamos dizer, numa super estação, vamos dizer assim, né? Vejam, quando se tirou a alimentação, vamos dizer, mais pesada, foi uma briga geral dentro dessa cidade, só por uma modificação, certo? E todos conheciam aquilo que estavam pleiteando. Com o véu de quem era assim, cada um deles, né? Retirado. Certo. Pensando a si mesmo, né? A gente vê falar no nosso lar e acha que é bem ali, certo? Ou está aqui, na altura da nossa cabeça. Não, ela está em planos e planos bem mais altos. Né? Então são espíritos já, vamos dizer, que têm consciência de si. E veja que eles mesmos houve, né, vamos dizer assim, não vou dizer um motim, mas um desacordo entre certas falanges dentro do próprio núcleo. Certo? Precisou perseverança, precisou luta, doutrinação no modo das pessoas conhecerem aquilo, o benefício que aquilo trazia. Então, vejam que por todos nós somos assim, né? E eu acho que respondemos essa segunda pergunta. Por que temos que reencarnar ou nascer de novo? Já que desencarnados somos mais livres. A Maria já respondeu. Porque nós precisamos pôr em prática aquilo que aprendemos lá aqui. Porque lá no mundo espiritual nós recebemos a teoria, vamos dizer assim. E aqui nós vamos pôr em prática essa teoria. E tem também a questão das sensações, né? Porque quando você está na espiritualidade, você não vai sentir como a gente sente no corpo. Esse corpo pesado, esse corpo que dói, essa angústia que a gente sente, esse coração apertado, esse ciúme que incendeia nosso corpo. A gente não tem esse tipo de sensação. E como é que a gente vai lidar com essa sensação estando aqui? Qual é a reação que nós teremos? Porque assim, na teoria é tudo muito fácil, mas e na prática? Sentindo na própria carne, como é que vai ser? O que é que você vai fazer? Você vai mesmo vibrar a favor daquele irmão? Você vai mesmo perdoar o mal feito a você? O que você vai sentir no seu corpo, nas suas células? Então, na teoria é muito fácil, né? É como se a gente estivesse lendo ali um livro e fala, não, tem que ler, deveria ter agido diferente. Mas quando chega a nossa vez de sentir verdadeiramente, será que a gente vai realmente fazer o que deve ser feito? Ou a gente vai agir de acordo com os nossos instintos? Né? Então, é muito necessário que a gente venha à vida material para realmente sentir na própria pele, né? E tomar as decisões. Que decisão nós vamos tomar? Então, essa é a verdadeira necessidade de estarmos aqui hoje, para ver realmente se nós teremos postura A ou postura B. O que nós faremos? Interessante disso aí que você está falando, eu fiquei pensando aqui, né? Tem gente de conhecimento, de letras, e fala, não acredito em Deus. Você vê quanto a carne é pesada, né? Cientista, vários cientistas são dessa teoria. Tudo bem, ninguém está aqui para contestar ninguém. Mas acontece que ele próprio nega a si mesmo. Então, mas é nesse sentido que eu quis falar, né? Que a gente vem para cá, a gente já se nega, a gente não se compreende o que somos. É uma luta até você compreender tudo isso. Isso é uma ideia louca, isso é uma ideia... Da onde vocês tiraram essa ideia? Né? Porque já aconteceu aí com vários cientistas deles caminharem por um caminho e não conseguirem respostas. E chegar no fim, eles falam assim, agora temos que cair na tese religiosa.
Ou seja, vamos ter que acreditar em Deus. Certo? E não mudam. Certo? Por quê? Porque às vezes, é o que a Mari falou, o sentimento, o orgulho, a vaidade, a paixão, não deixa ele enxergar mais para frente da sua própria situação. Então, vejam, esses são caminhos que nos levam. Existem outros caminhos, porque nós temos que reencarnar. Existem outras necessidades. Imaginemos nós hoje. Eu vou aqui, vou ficar, vamos dizer, isolado da minha família. Certo? Isolado dos meus amigos. Certo? Passa uma pessoa, nunca vi, passa outro, nunca vi. Certo? Onde foi esse? Onde foi aquele? Onde foi aquele outro? E eu aqui. Certo? Caramba, vai vir a consciência de mim, o que eles mudaram, o que eu preciso mudar? Aonde eu posso encontrar com eles? Certo? Eu vou começar a buscar respostas dentro de mim. E na realidade, ela está dentro de mim. Mas eu não quero aceitar tal resposta. Porque eu vou ter que conviver comigo mais intimamente. E chega uma hora que passa alguém, vamos dizer, um superior a mim e fala: você não vai fazer nada na sua vida? Ele não vai dizer para você, você vai reencarnar, você não vai reencarnar, você vai continuar assim do jeito que você está? E cada vez vai ficando mais penoso. Imagine 50 anos sem conhecer ninguém, só conhecendo gente de alta hierarquia. O que eu estou fazendo nesse meio aqui? Certo? Você comentou da parte, né, da gente normalmente não aceitar quem se é, né? Não percebemos, né? As resistências não deixam, né? Porque quando a gente consegue achar uma resistência, seja aqui, né, na orientação espírita, seja em terapia, a gente começa a perceber que é só a gente para fazer isso. E aí a gente tem que trabalhar em si mesmo. E é difícil trabalhar em si mesmo, não é fácil fingir que não é a gente que está fazendo essa dor, provocando essa dor em si mesmo. Ou esse defeito, essa dificuldade. É o outro que traz mal, né? O famoso o inferno são os outros, né? Está na nossa mão. É isso que está na nossa mão. Veja que quando eu quero mudar essa moça aqui, eu converso um pouco com ela, 10 minutos, meia hora, ela já vai ter outro pensamento, ela muda, se ela quiser. Senão ela se fecha, como eu me fecho, como cada um de nós. Fala, você é louco, eu vou mudar nisso por quê? A vida inteira foi assim? Eu já estou há 70 anos assim, vou mudar por quê? Certo? Estou bem comigo mesmo. Certo? Então vejam que eu preciso aprender a me amar, a entender aquilo que Jesus falou dos ensinamentos, certo? Entre os 10 mandamentos ele destacou o primeiro e enfaixou todos eles: amar a seu Deus de toda a tua alma e de todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante: a teu próximo como a si mesmo. A teu próximo como a si mesmo. Como é que eu, não me amando, eu vou amar o meu próximo? Como é que eu, não me amando, eu vou querer algo de bom para outra criatura? Nós plantamos aquilo que nós queremos colher, não é isso que a doutrina nos ensina? Se eu plantar espinho ali, eu vou querer que aquele espinheiro me dê amor? Se eu plantar ódio ali, eu vou querer receber amor? Para mim receber amor, eu tenho que plantar? Certo? E nós estamos aptos a plantar amor em todos os corações que estão à nossa volta? É interessante o senhor está falando aí, a gente tem que refletir realmente em cima dessas palavras.
Esse dia um amigo meu, ele é evangélico, ele falou isso no meio de todos os colegas. Ele falou sobre se a gente for amar as pessoas que a gente não gosta, se a gente for, se Deus depender que a gente tem que fazer isso para ficar perto dele, então Deus vai ficar sozinho, ele falou. Vejam. Você vê o nível de ignorância que a gente. Por isso a gente tem que refletir muito bem em cima das palavras. Entender realmente essa palavra. Né? Tem que entender realmente. Porque nós somos assim. Somos levados pelo turbilhão. Nós nos exaltamos facilmente. Certo? Nós nos exaltamos ou nós caímos vertiginosamente e já logo entramos em depressão e daí para baixo. Certo? Quando nós temos que buscar o quê? O equilíbrio, o meio dessa vertiginosa vida. Certo? Eu não aceito isso aí agora, mas eu vou procurar ver de outra forma. Né? Não quer ler esse livro, não quer ler aquele? Não, procure outro entendimento da mesma situação. A vida é um prisma, te dá abertura para todos os lados. Mas como eu vivo com Antônio, só olho para frente, só olho na direção que eu quero, eu não vou enxergar mais nada. Então a gente tem que olhar para dentro de nós e sermos reflexivos com tudo aquilo que se passa conosco. E é interessante isso que você falou, porque assim, se você tiver um pouco de desenvolvimento emocional, inteligência emocional, você vai descobrir instrumentos de você trabalhar essa sua mania de se relacionar com os outros, ou esse seu julgamento. Porque a gente pode lembrar da irmã Dulce, quando ela pedia doação para ajudar os doentes dela. Quando a história que o seu Cláudio conta, que ela ergueu a mão e a pessoa cuspiu na mão dela. E aí ela pegou, olhou, ela limpou e falou assim, tá, isso aqui foi para mim. Agora você pode doar para os meus doentinhos? Né? Então a gente vê assim que se a gente tiver ali uma inteligência emocional, a gente vai saber olhar o outro e vai saber compreender e respeitar o outro, independente de onde ele está. Né? Então, Deus não estará sozinho. Porque à medida que nós vamos progredindo, vamos evoluindo, vamos desenvolvendo nossa inteligência emocional e vamos aprendendo a lidar uns com os outros. Então, Deus não estará sozinho. Alguma pergunta? Ficou claro, pessoal? Vejam, isso é para debate. Nós temos que fazer isso. Nós vamos fazer agora todo mês vamos dizer assim, procurar entender as dificuldades que nos cercam a cada dia. E é interessante que todos também participem. Nós temos ainda uma última questão, só que a gente vai deixar para o próximo encontro, porque a gente já está avançando a hora. E essa aqui é uma questão muito interessante que envolve o livro dos médiuns, né? É um relato de uma pessoa que tem afinidade com as sombras, com a escuridão, que prefere a noite do que o dia, uma pessoa que gosta da paz do cemitério, né? Gosta de estar rodeada ali nos túmulos, de frequentar os cemitérios, e ela está questionando por que essa afinidade que ela tem com a escuridão, com a tranquilidade dos cemitérios. E outro ponto interessante que ela colocou aqui foi de desdobramento, né? Então tem muito a ver com o livro dos médiuns, e ela diz que ouviu falar sobre projeção astral, assistiu uma palestra, uma pessoa falando sobre isso, procurou estudar sobre projeção astral, pegou ali uma receita, né, e foi aplicando assim em si mesmo. E certo dia, o que aconteceu? Ela conseguiu sair do corpo. E aí, quando a gente faz apenas testes e a gente não procura se informar, o que acontece quando a gente faz esse tipo de coisa? A gente se assusta, né? E essa pessoa tomou um grande susto, ficou assim temerosa, com medo. E ela está perguntando, né? Por que será que ela tem essa afinidade com a escuridão e por cemitério? Por que ela gosta disso? E por que ela gosta dessa coisa de lugares sinistros? Será que ela traz as lembranças do umbral? Então essa aí é a nossa próxima pergunta do nosso
do nosso encontro, né? Porque hoje a gente já está avançando. E vamos pensar sobre isso, né? Sobre as nossas preferências, as nossas afinidades, né? Essas experimentações que a gente faz, vendo vídeos de internet, né? E vamos pegar ali o livro dos médiuns, vamos começar a ler e pensar sobre isso, né? O que será que é isso? Pessoal, nós falamos do Livro dos Espíritos, as questões da 392 a 399, são 8 questõezinhas, vai falar bem sobre sobre por que nós temos que reencarnar, por que nós temos que esquecer o passado, por que nós temos que procurar vivenciar a nossa vida de uma forma mais ampla e prazerosa para nós mesmos. E em relação à primeira pergunta, quando reencarnamos vivemos coisas novas ou apenas ajuste de vidas passadas, a gente traz como sugestão o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala muito sobre isso, sobre esse tema, sobre esta pergunta. Que Deus nos abençoe, que essas reflexões sirvam para todos nós, que possamos entender que nós somos filhos do Altíssimo e não estamos desamparados hora nenhuma. Como eu falei, nós não enxergamos um vazio daqui, ali, daqui, lá naquela parede, mas esse espaço está todo ocupado pela previsão divina. Então nós temos que nos acostumar que não existe nada por acaso, existe algo traçado para que a gente possa acompanhar esse roteiro. E o Mestre Divino, nosso Mestre Jesus, veio nos dar esse roteiro para nós aprendermos a caminhar mais rápido na nossa evolução. Então, procurem colocar em prática esses ensinamentos. Não é ler, não é discutir sobre ele, é colocar em prática no seu dia a dia. Ah, mas isso foi escrito lá em 1865 e não está atualizado até hoje? Tem alguma coisa que aí fala, não, isso não existe mais? Então, pensemos sobre nós, certo? O caminho, como nós falamos, não é fácil, mas possível de ser trilhado com galardia. Que Deus nos abençoe a todos. Pessoal, e nós colocamos também umas músicas no grupo. Todas as músicas são baseadas dentro do Evangelho. Então, todo o Evangelho está na música ali. Nos traz muita reflexão. Ouve bem a música, as letras, você vai entender bem o que quer dizer tudo isso. E no nosso grupinho tem sempre uma mensagem nova, tem sempre uma mensagem para a gente reflexionar um pouco sobre o nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos. Então, no nossa próximo encontro, no próximo mês, nós vamos falar sobre projeção da alma. Projeção da alma e se as minhas tendências me levam para o lugar que eu quero ir. Certo. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e vamos agradecer por esta oportunidade. É sempre importante pensarmos sobre a nossa vida espiritual, material, nossa vida física, a nossa estadia aqui neste mundo e o porquê nós passamos tantas coisas e o nosso caminho tão longo. E nós ficamos em dúvidas, ficamos confusos. E é importante estarmos juntos, conversarmos, para apaziguar o nosso ser, apaziguar o nosso coração, fortalecer a nossa fé. Portanto, Pai Celestial, nós agradecemos por este encontro. Rogamos, Senhor, a Sua presença, as Suas bênçãos. Abençoe nossos irmãos do caderno de oração.
cada nome, Pai eterno, cada intenção que está naquele caderno, que os nossos irmãos possam receber as suas bênçãos, fluidos de fortalecimento, de paz, equilíbrio, vigor, alegria, harmonia. Que cada um, Pai eterno, seja amparado e envolvido pelo seu amor, por sua luz. Abençoe também, Senhor, cada um que aqui está. Envolva cada coração com paz, com serenidade, com vitalidade, com saúde física e espiritual. Fortaleça a fé, fortaleça a alegria e a motivação, para que cada um aqui continue caminhando, trilhando com passos firmes, fortes e convictos em direção à real felicidade. Pai eterno, abençoe nossa casa, abençoe nossa família, abençoe todos aqueles que convivem conosco. Envolva nossos laços familiares com paz, fraternidade e união. Abençoe, Senhor, esta casa. Abençoe, Pai eterno, todos os atendidos, os nossos irmãos em espírito que aqui estão, sendo envolvidos por nossos fluidos animais, que eles possam, Senhor, se revigorar, se reequilibrar, e assim esses irmãos espirituais possam ser encaminhados para os centros de renovação, de estudo, para que eles também continuem a trilhar o seu caminho de existência. E neste momento, encerrando o nosso encontro, vamos unir as nossas vozes na prece a qual Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, o amor e a esperança para todos sempre, Senhor, unindo os nossos corações na luz das tuas bênçãos infinitas. Que assim seja. Que a paz seja sobre todos. Que Jesus dê um ótimo regresso aos seus lares e uma abençoada semana. Lembre-se, estamos aqui segunda e terça-feira. Venham participar conosco, a casa de vocês. E domingo tem a evangelização, certo? E palestra aqui para quem vier trazer as pessoas. Sejam todos bem-vindos à nossa casa.